Esse é um evento piloto, né? Todos conseguem ver a minha tela? Conseguem, né? Sim. Perfeito. Sim. Então, esse é um evento piloto também, mas já agradecemos de antemão a Fluca, né? A Fluca é conhecida por vários nós urologistas como uma empresa que uma grande distribuidora, né, de medicações intracavernosas pelo Brasil todo. Eles estão nos apoiando, nos ajudaram bastante, tanto no flyer de divulgação, quanto nessa plataforma Zoom de webinar que estamos utilizando hoje. Perfeito? Primeiro, gostaria de apresentar o nosso grupo, né, o grupo de medicina sexual. Somos chefiados pelo professor José Cury, que não está presente ainda por uma questão técnica, mas se Deus quiser estará conosco em breve. De assistentes somos 10 profissionais, né, um grupo grande que vem crescendo. De assistentes temos o Dr. Plínio Góes, eu, Bruno Nascimento, Dr. Cristóvão Barbosa Neto, Dr. Rogério Saião, Dr. Rubens Pedrenha Neto e o Dr. Francisco Fábio, duas novas contratações aí que já estão ajudando bastante, duas contratações de peso esse ano, né? Temos o privilégio de contar com um radiologista que, dentro da radiologia, resolveu se dedicar aos estudos diagnósticos da medicina sexual, né? O Felipe recentemente teve o doutorado dele publicado no Journal of Sexual Medicine sobre Doppler, né, com injeção intracavernosa, e usaremos e abusaremos dos conhecimentos dele hoje. Temos também o privilégio de contar com duas psicólogas no grupo, a Georgia e a Thaís, né? Vamos ajudar bastante ao longo da apresentação, e o residente, o Vinícius, está representando todos os residentes do HC, está mais do que acostumado a apresentar casos e ser torturado, questionado nas nossas reuniões de quinta-feira do HC, então acho que vai tirar de letra com certeza esse desafio. Não está no slide, mas sem dúvida merece uma menção honrosa, o Fernando Cruvinel, esteve conosco ano passado, acompanhou o grupo por quase um ano, né, praticamente um ano, se tornou um grande parceiro, um grande apoiador, é um prazer tê-lo aqui. E o Homero, que eu espero que não esteja aqui, se estiver, meu caro, saia, né, porque virou papai hoje, né, papai mais recente, menos de 24 horas, então pela sua própria segurança, se você estiver nos ouvindo, por favor, vá dar um suporte para sua esposa. Bom, e apresentar o nosso convidado, a maioria já conhece, o Dr. Juliano Aita, ele é graduado em medicina pela Universidade Federal do Piauí, urologista pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, fez um mestrado em uro-oncologia no AC Camargo, é urologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí e é membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira. Mais uma vez, Juliano, muito obrigado pela sua presença. Bom, na verdade, eu que agradeço, né, a presença, o convite. Nunca imaginei que poderia participar de uma reunião do HC de bermuda e de chinelo. Acho que, assim como todos devem estar no conforto das suas respectivas casas, e é um grande prazer para mim. Estou muito feliz de poder participar dessa reunião. Muito obrigado mesmo, né? Um evento piloto com um convidado de honra, assim, ajuda bastante. Bom, sem mais delongas, Vinícius, nos dê a honra aí, comece a assumir o caso e nós vamos organizando e fazendo as perguntas, por favor. Boa noite, Bruno. Obrigado. Boa noite, doutor Juliano. Boa noite, professor José Cury. Boa noite a todos. Vou apresentar um caso para a gente discutir diagnóstico, conduta e manejo da disfunção erétil. É um paciente que foi encaminhado de outro serviço para avaliação de disfunção erétil refratária aqui para o HC. A queixa dele é de disfunção erétil há 2 anos. É um paciente de 55 anos, motorista de táxi aplicativo, espírita, mas nega impacto da religião na sexualidade, heterossexual, casado há 3 anos, única parceira de 53 anos. Nega saber de queixas sexuais da parceira, ela é menopausada há 2 anos. Tem um filho de outro relacionamento anterior, mas atualmente não tem desejo reprodutivo. História pregressa e questionário específico de sexualidade. É um paciente que vem com queixa de disfunção erétil com piora progressiva, evoluindo com impossibilidade de relações penetrativas há 6 meses e consequente em atividade sexual, mesmo com o uso de inibidor de 5-fosfodiesterase. No início, ereções eram mais fracas, na escala 6 e 7 em 10, e perda de sustentação frequente em metade das vezes. Aqui vale falar sobre a escala de ereção. Ela vai de 0 a 10, 0 é um pênis totalmente flácido, 10 é um pênis rígido. E aí tem intermediários. O 6 é um pênis rígido que permite penetração vaginal. Um pênis graduado como ereção 8 é um pênis já um pouco mais rígido, que poderia permitir uma penetração anal, caso esse fosse o intuito.
5 é o pênis que não consegue ter penetração vaginal. Quando ele vai penetrar, ele dobra. Então, é aquele paciente que ele precisa fazer um pouco de usar a mão para conseguir penetrar. Então, o nosso paciente ele vinha com queixa de ereções um pouco mais fracas, 6/7. E a 6 meses não atinge ereção suficiente para penetração. Fica em 4 e 5, o pênis não fica totalmente rígido para conseguir penetrar a parceira. Ele fez o último teste com inibidor de 5-fosfodiesterase, o sildenafil, 50 mg, prescrito em AME há 3 meses. Conseguiu uma ereção 4 ou 5 no máximo em 10, sem conseguir penetrar. Ele fez 2 testes no período com o inibidor, não lembra ao certo a forma de uso. Nega efeitos colaterais limitantes, como calor ou rubor facial. Não chegou a utilizar injeção intracavenosa ou outro tratamento. Sobre ereções masturbatórias noturnas, relata que eram comprometidas. Frequência masturbatória 4 vezes por semana, rigidez máxima 5 a 6 em 10, sem inibidor. E noturnas reduzidas em frequência, rigidez máxima 5, 6 em 10. O IF sobre questionário específico ainda de sexualidade. O IF6 não foi aplicado. Libido, refere que o libido era reduzido, 7 em 10. O pensar em relação sexual para ele se tornou um estresse. Orgasmo, mantido. Ejaculação, mantido. Negador, ejaculatória. Sobre questionário sistemático sobre sintomas de deficiência de testosterona, ele referia redução de libido, baixa energia ao fim de tarde, ganho de gordura, diminuição de força muscular e redução de ereções noturnas. Ao exame de antecedentes, é um paciente hipertenso, diabetes mellitus tipo 2 não insulino dependente, dislipidêmico. Já operou postectomia na infância. De hábito de vida, tabagista, 40 maços ano, e atilícia social. Faz uso de isoclorotiazida, atenolol, metformina, glicazida e simvastatina. Nega doutorasca das atividades físicas de moderada intensidade. Ao exame físico, paciente com 95 quilos, altura 1,70 m e IMC de 32,5. Circunferência abdominal de 120 centímetros, é circuncisado. Ao exame físico, ausência de placa, espessamento doloroso no pênis, testículos tópicos e palpáveis de 15 ml bilateralmente. Ele trouxe, na primeira consulta com a gente, alguns exames realizados na UBS. Hemoglobina de 15, hematócrito de 45, hemoglobina glicada de 7,5, PSA de 1,7 com relação de 28%, plaquetas 245 mil, testosterona total, que ele refere que foi colhido pela manhã, 270, colesterol total 230. Trouxe também já um Doppler peniano realizado no serviço externo. Foi uma ereção fármaco-induzida com auxílio de alprostadil 10 microgramas, que evidenciou resposta parcial de ereção. Artéria cavernosa direita com velocidade de pico sistólico de 35 centímetros por segundo, velocidade diastólica final 10 centímetros por segundo. Artéria cavernosa esquerda, velocidade de pico sistólico 32 centímetros por segundo, velocidade diastólica final 10 centímetros por segundo. Perfeito, Vinícius, muito obrigado. Bom, Juliano, vamos começar aqui as perguntas. Então, esse é um cenário que a gente encontra rotineiramente no HC, né? Esse caso ele foi um caso inspirado em um caso real, né? Não é um caso que tem absolutamente todos os dados não estão fidedignos ao caso real, mas ainda assim 90% dele é o que vemos e vemos realmente no dia a dia do HC. Então, pacientes que são encaminhados por não ser respondedores e que contam essa história, esse perfil, este tempo e essas tentativas. Você acha que a gente pode chamar ele de fato de um não respondedor? Que considerações que você faria, Juliano, por favor? Você está no mudo, Juliano. Agora sim. Bom, Bruno, na verdade não há uma definição consensual, né, do que seja efetivamente essa falha ao inibidor da fosfodiesterase 5, mas a gente entende que uma vez que o paciente usou 2 inibidores diferentes na dose máxima preconizada, em circunstâncias adequadas, em pelo menos 6 ocasiões, a falha está bem documentada, está caracterizada. Agora,
ele tem algumas outras características importantes aí, né? Tem sintomas bem característicos, né, de deficiência de testosterona. Já tem uma dosagem, né, de 280, salvo engano, 270. Né? Então, a gente sabe que a adequada orientação quanto ao uso da medicação pode resgatar aí em torno de 10% dos pacientes para terapia oral. E uma outra parcela também pode ser resgatada para terapia oral, fazendo-se o tratamento da deficiência de testosterona. Embora tenha só uma dosagem, né, nesse caso, né? Eu só vi uma dosagem apenas. Excelente. Eu já vou entrar e te perguntar um pouquinho mais sobre essa parte hormonal, mas queria explorar um pouquinho quais são as orientações importantes aqui, pelo histórico, o que ele pode ter deixado de fazer, né? Foram só 2 testes, né? O que você acha, Juliano? Eu acho que valeria, sem dúvida nenhuma, é importante otimizar, né, o uso dessa medicação, eventualmente aumentar a dose do sildenafil, associar com o inibidor de uso diário, né, uso de demanda mais uso diário. Ele tem também uma outra característica interessante, né, na descrição do caso, a ereção masturbatória dele foi superior à ereção que ele obtinha durante a relação sexual. Perfeito. Então, isso chama bastante atenção para um componente adrenérgico, né, como um adjuvante nessa disfunção erétil. Perfeito. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que vale a pena otimizar esse paciente no que diz respeito ao tratamento oral. Excelente. Para o sildenafila, Juliano, você orienta, como que você orienta para ele usar? Quanto tempo antes? Estômago cheio, vazio, tanto faz? Pelo menos quantos testes você aguarda? Você aguarda os 6 testes? Você acaba cedendo um pouquinho antes e trocando a medicação? Conta para a gente um pouquinho daquilo que não está escrito no livro, meu caro, daquilo que você faz no dia. É isso que queremos saber. Bom, esse é um paciente que tem uma diversidade de fatores de risco, né? E a gente sabe que realmente é um paciente que a gente tem que otimizar da melhor forma possível, mas eu, de fato, faria um inibidor de uso diário, o tadalafil 5mg, e tentaria aí mais algumas vezes otimizaria a dose de sildenafil, 100mg. O paciente ele não tem perfil cardiovascular para isso. E insistiria que ele usasse a medicação aí pelo menos 1 hora antes da atividade sexual, né, de 1 até 2 horas antes. E o sildenafil a gente sabe que pode ter alguma interferência, né, alguma alimentação mais gordurosa, e a orientação é que ele não vá usar a medicação com o estômago cheio, né, com uma refeição com excesso de gorduras. Mas eu faria isso. Ótimo, ótimo. Tem um estudo que me marcou muito, Juliano, acho que foi publicado nos anos 2000, então, claro que é um pouco diferente da realidade que temos hoje, onde a familiaridade com a medicação é muito maior, né? Mas que ele listava, né, o número de pacientes que não respondiam aos inibidores por um erro de uso. E nessa análise, que acho que foram perto de 80 pacientes, 30 deles não tinham respondido ao inibidor, e depois da orientação passaram a responder, né? Mas 30 deles não tinham respondido pela falta da orientação, que para a gente talvez seja uma coisa muito simples, que é a necessidade de estímulo sexual pós-Viagra, né? Hoje, isso está um pouquinho mais claro, mas ainda assim, de vez em quando eu me surpreendo com pacientes que tomam o Viagra e vão assistir o Jornal Nacional esperando uma boa ereção surpreendê-los. Você vê isso também? Você orienta? Sim, sim. Perfeitamente, Bruno. Na verdade, eu faço o seguinte trocadilho para o meu paciente. Olha, o Viagra é o controle remoto da TV. Como é que o controle remoto funciona? Tem que estar ligado na tomada. Então, você tem que estar ligado. Tem que ter o estímulo, senão o controle remoto não vai funcionar. Entendeu? Excelente. Então, sem dúvida nenhuma, excelente ponderação, Bruno. Legal. Eu acho que talvez esse estudo não seja mais... não dá para a gente transportar essa proporção tão expressiva de pacientes que deixam de responder por essa orientação, mas ainda acontece realmente de vez em quando. Talvez valesse a pena porque é muito simples, né? A gente tem alguns comentários aqui, Bruno. Se você achar pertinente comentar ou discutir, você que comanda a orquestra, por favor. O Fácil, o Berteiro. Os comentários, mas assim, são comentários ou são perguntas? Desculpa, deixa eu ver aqui. É no chat.
Então, o Rubens já está de volta, Rubens? Conseguimos resolver a questão do professor? Ainda não, ele até abriu um chamado técnico lá no TeamViewer. Tá. Vamos ver, assim, se ele tiver alguma novidade, eu aviso aqui. Tá, perfeito. Então, Rubens, se você puder ir dando uma olhada no chat também, filtrando comentários e perguntas que você acha que vale a pena nesse momento, vai nos interrompendo, por favor, tá? Tranquilo. Excelente. Acho que o Doppler a gente vai comentar em seguida aí. Vai ser comentado mais em breve, o Doppler. Doutor Plínio, queria saber agora a opinião do senhor também, né? As coisas que estão na vida e na experiência, de anos e anos de prática. O paciente se frustra muito quando ele sai do consultório. Deixa eu avisar ele que deu certo, mano, que ele foi muito solícito. Desculpa. Butico. Os pacientes se frustram muito com sair do consultório com a mesma prescrição que entrou, né, apenas com orientações de forma de uso diferente. Na sua experiência, isso não é bom, o paciente não aceita bem, você troca o inibidor por conta disso, ou você insiste na orientação apenas? Plínio, por favor. Boa noite a todos. É o seguinte, o paciente, quando chega no teu consultório, ele já está extremamente ansioso, porque já fez, tipo, ele já testei e não funcionou. Mas você pode tentar fazer um outro teste com outras medicações, eu acho que ajuda do ponto de vista de você tentar fazer esse teste, vamos dizer, fazendo adequadamente o teste. Estava aberto o microfone. Distância das refeições, entendeu? Então, eu acho que vale a pena você tentar. Quando o paciente sai com a mesma medicação, geralmente ele diz, ixi, será que vai funcionar? Porque ele já não acredita que ele possa, mesmo com medicação. Então vai ser mais um fator adrenérgico para ele não falhar na prova. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Realmente está dando para escutar. Se puder colocar o microfone no mudo, agradecemos, por favor. Desculpa, Plínio, retoma, por favor. Não. Então, eu acho que ele já vai, se você der a mesma coisa, não mudar em nada o que ele já tomou, você pode aumentar a dose, pode, mas eu acho que você acrescentar outro medicamento de manhã, você fazer alguma mudança, ele não achar que é a mesma coisa que vai falhar de novo, porque isso vai ter interferência brutal no teste que ele for fazer. Excelente. E Plínio, o Juliano notou bem, né? Esse paciente ele tem uma ereção sem inibidores, né? Melhor do que uma ereção masturbatória sem inibidores, melhor do que ele reporta usando o inibidor no ambiente do quarto, né? Isso, claro, nos diz a favor de interferências adrenérgicas aí, ansiedade de performance e tal. Você costuma solicitar, orientar um teste de inibidor para masturbação para o paciente ver como funciona, sentir a medicação, ou você acaba não usando muito esse artifício? Não. Para masturbação, eu acabo não utilizando esse teste, porque eles dizem, vai fazer diferença. Pode ser que faça, mas eu prefiro tentar encaminhar, talvez, para um acompanhamento psicológico, para ele, uma orientação psicológica, para tentar diminuir esse adrenergismo que ele tem quando vai ter pela ansiedade de performance, né? Nitidamente ele tem isso, entendeu? Além dos fatores metabólicos, todos, de medicações, uma série de fatores que todos combinados dão essa falha que ele já tem. Excelente. Rubens, se você estiver nos escutando e estiver disponível, faça um pool, né? Eu acho que vai ser essa resposta interessante. Nós não tínhamos pensado nesse pool antes, mas eu gostaria de saber de todos os participantes aqui, quem aqui se utiliza desse artifício, né, de pedir o uso de inibidores para a masturbação. Eu confesso que, principalmente para pacientes que eu sinto que estão muito apreensivos com a medicação, têm muito medo, não conhecem a medicação, é o primeiro uso, às vezes eu oriento um uso masturbatório para ele entender como serão os efeitos colaterais para ele, sentir a medicação atuando, né, positivamente na ereção masturbatória, até como uma forma de aumentar a confiança, ainda mais em pacientes que têm essa questão adrenérgica. Você usa isso, Juliano? Olha, Bruno, eu uso com pouca frequência isso. Talvez um caso como esse, né, que o paciente realmente informa que durante a masturbação a ereção dele está insatisfatória, né, mas ainda assim durante o ato mais insatisfatória ainda, provavelmente eu tentaria, né,
mas não uso com frequência. Excelente. Se conseguirmos aí o pool, Rubens, nos avise, mas vamos dar sequência. Felipe, O professor acho que não vai conseguir, viu, gente? Tá, então tudo bem. Acabei de falar com ele. Tá bom. O professor? Exato. Que pena. Bom, Pois é. seguimos, depois a gente mostra para ele a gravação, né? A gente vê. Mas bom, Felipe, por favor, vamos lá agora. Gostaríamos de saber as suas considerações sobre este Doppler peniano. Também é extremamente comum, tanto no consultório quanto no HC, nós recebemos este tipo de exame já realizado, com diagnóstico, muitas vezes, taxativo, né? Comente para a gente, por favor, o que você acha desse exame e que considerações você teria. Primeiramente, boa noite a todos e agradeço pela oportunidade, pelo convite. Primeiramente, eu queria que uma mensagem fosse clara. Primeiro, o exame de Doppler peniano não é um exame tão fácil de ser realizado. Então, a gente não quer aqui condenar o colega por um diagnóstico errado ou por uma falha técnica, porque realmente não é um exame que é muito simples e como alguns outros tipos de ultrassom. A primeira coisa que eu avalio quando eu recebo um resultado de Doppler, óbvio que a gente avalia o padrão Doppler velocimétrico. Aqui no caso, o paciente tem uma velocidade de pico sistólico acima de 30, que é considerado a parte arterial pelo menos normal, mas ele tem uma diástole alta. Se você fosse dar um diagnóstico apenas pelos padrões das velocidades, você falaria de um distúrbio do mecanismo de veno-oclusão. Um diagnóstico de escape venoso ou de distúrbio do mecanismo de veno-oclusão, sempre duvide desse diagnóstico. Sempre olhe a técnica do exame. Primeira coisa que a gente vai olhar é a droga que foi utilizada e a dose que foi utilizada dessa droga. A monoterapia com alprostadil e numa dose aí de 10 microgramas é algo que a gente dificilmente vai conseguir um resultado satisfatório no Doppler. Hoje a gente sabe que existem drogas melhores e com certeza a monoterapia, a combinação de drogas é muito mais efetiva. Outra coisa que me chama a atenção é que não existe uma avaliação da rigidez de forma quantitativa, né? A gente deve fazer uma avaliação quantitativa da rigidez, ou usando a Erection Hardness Score, que vai de 1 a 4, ou a escala decimal. A escala decimal, às vezes, é mais simples de ser utilizada, embora a escala a EHS ela é a escala validada. Uma lição que a gente tem que ter. Primeiro, a principal premissa do Doppler é a gente alcançar um relaxamento completo da musculatura lisa do corpo cavernoso. Essa é o que a gente deve buscar com avidez. E não é fácil, dentro de um ambiente de exame, a gente conseguir esse relaxamento completo. Como que a gente sabe, como que a gente pode ter certeza que o relaxamento da musculatura foi completo? Aí entra um outro conceito que é o Best Quality Erection. A gente precisa, no mínimo, ter, durante o exame, a melhor ereção que o paciente é capaz de ter em casa. Só assim a gente sabe que o relaxamento do paciente foi completo. Então, para isso, a gente lança a mão de alguns artifícios técnicos. Primeiro, a escolha da droga, que é a terapia combinada com o uso do trimix. E também um protocolo de redosagem da substância. A gente deve ser muito agressivo na dosagem da medicação intracavernosa, porque o que a gente quer evitar é um exame falso positivo que vai acabar sedimentando um diagnóstico para o paciente que às vezes não é correto. Uma outra coisa que a gente pode usar a mão é a estimulação manual e audiovisual. A gente sabe que a estimulação manual e audiovisual ela diminui o tono adrenérgico, ela aumenta o tono parasimpático e permite um relaxamento melhor da musculatura lisa do tecido erétil. Então, se a gente usa essas ferramentas e mesmo assim a gente tem um diagnóstico patológico, a gente pode estar mais seguro de que esse diagnóstico é correto. Uma outra coisa que a gente pode fazer, e que eu costumo dizer, quando a gente tem um diagnóstico, sobretudo de escape venoso no Doppler, às vezes a gente dá mais uma chance para o paciente ter um exame normal. Às vezes você realizar um segundo exame
de modo que o paciente já tem aquele viés da acomodação, ele já está mais acostumado, você tem resultados melhores num segundo exame. A busca deve ser por um exame normal, porque a gente sabe que os parâmetros normais, hemodinâmica normal pelo Doppler, sempre não existe um exame falso normal, né? E tomar muito cuidado com esses exames falso positivos. Excelente. Essa é a preocupação maior, de fato. E, bom, se tiver algum radiologista nos acompanhando aqui, acho que deu para entender bem, né? E eu acho que essa ponderação sua, Felipe, não é, de fato, criminalizar o exame que foi feito nessa técnica. Agora, quando você entende essa complexidade maior, você entende que ele precisa de uma estrutura grande, né? E, Felipe, honestamente, de cada 10 exames, quanto que você tem que reverter, né? Então, essa é outra preocupação. O radiologista sozinho lá no ambulatório de radiologia, com 30 exames para fazer à tarde, usa o Prostadil de 10 microgramas, faz o scan e manda ele para casa. Se ele usa Trimix, esse paciente tem uma chance razoável de ter uma ereção prolongada, priapismo. Então, Felipe, de 10 pacientes, quantos você acaba revertendo quando você está fazendo Doppler com Trimix lá no Sírio-Libanês ou aqui no Hospital das Clínicas? Então, a taxa de reversão, quanto maior a reversão, melhor a qualidade do seu exame. Porque você está perdendo menos diagnósticos aí falsos positivos. Eu, antes de usar o Trimix, porque eu comecei usando o Caverjet, né? Eu revertia em média 1 a cada 10 pacientes no máximo. Hoje em dia, eu chego a uma taxa de 30% a 40% de reversão. Excelente. Então, reversão, só explicando, né, é uma reversão farmacológica, certo? A administração de alfa-agonistas no corpo cavernoso para reverter o efeito de relaxamento da musculatura lisa que você tem com o Trimix, com o Prostadil, com qualquer que seja a medicação injetável erectogênica. Ótimo. Georgia, e eu queria um comentário seu, um comentário da Thaís, de os possíveis impactos que um exame falsamente anormal podem ter na cabeça de um homem. Então, você tem um homem inseguro, preocupado, né? Que tem já um perfil, esse perfil de ereções que o Juliano destacou, que ressalta que deve ter uma ansiedade de performance, no mínimo contribuindo, embora ele deve ser um paciente com disfunção erétil mista, pelo número de comorbidades que tem, né? Que tipo de impacto pode ter um diagnóstico taxativo de um Doppler, que é um exame falsamente anormal? Ok, Bruno. Bruno, boa noite a todos. Satisfação de estar aqui com vocês nesse momento. Pena que o professor não está. Mas o que eu fico pensando e escutando tudo isso que vocês estão falando? Essa ocorrência desse exame, vamos dizer assim, se está correto a minha forma de falar, falsamente anormal, duvidoso, eu entendo que pode sim acarretar no paciente uma falsa tranquilidade. Essa falsa tranquilidade, ela pode levar o paciente até o início tardio do tratamento. No caso, a questão da psicoterapia, por eu ser psicóloga, né? A gente está comentando com a questão da psi. Então, essa característica clínica desse paciente que eu acabei de escutar, com relação às ereções matinais, masturbatórias, que elas melhoram, né? Mais do que quando é feito o uso dos inibidores no quarto, nesse ambiente do quarto, eu entendo que talvez com a parceira, aponta, na minha opinião, distúrbios emocionais. São distúrbios emocionais que refletiriam e contribuiriam para uma evolução e um resultado de um tratamento no todo um quanto frustrante. Quando eu cito para vocês a questão do distúrbio emocional, eu estou falando de pensamentos persistentes, de fracasso de desempenho, pensamentos obsessivos, intrusivos, assim como sentimentos negativos e crenças negativas, que podem estar internalizados com os pacientes. Nós estamos falando que ele tem um aumento, né, de sintoma, um agravo a partir de 6 meses, 3 meses. Então, como deve estar essas questões psíquicas no mundo interno deles? Tudo isso, a psicoterapia, principalmente de modalidade breve, ela tem condições de lidar com isso de uma maneira pontual, de uma maneira mais breve, o que a Thaís provavelmente ela vai destrinchar um pouquinho as modalidades, né? Mas lembrando que, com relação a esse paciente, eu indicaria sim a psicoterapia justamente pelo benefício que esse procedimento traz. Que tipo de benefício? Eu diria, lidar com as frustrações do prejuízo da disfunção erétil. A psicoterapia tem condições de reduzir as chances de recorrência do sintoma, assim como controlar a evolução do transtorno.
reduzir também a intensidade dos eventos frustrantes, inevitavelmente nós poderíamos, com a psicoterapia, então, fazer uma construção de uma vida mais saudável, leve, alegre e feliz. Excelente. Assim que eu entendo. Perfeito. E aí a Thaís que vai dar uma destrinchada, né, nessas técnicas contemporâneas, né, que elas têm essa condição, nos capacita para a gente ser mais focais, mais pontuais, que eu também uso aí uma técnica que ela vai poder estar destrinchando para nós. Thaís, em 2 minutinhos para a gente, 2 coisas. Então, essa definição que a Jorge pediu, e eu queria ter uma ideia para nós leigos do que é uma psicoterapia breve. Breve são 3 sessões, 10 sessões, 30 sessões, só para termos uma ideia aí de quantidade. Então, assim, basicamente, né, as terapias breves, elas são terapias focadas no aqui e agora. Então, as terapias convencionais, a gente tenta identificar onde todo sintoma começou lá no passado e ver como isso abrange no agora, né? Então, se a gente vai pegar um casal, a gente vai entender quando que essa relação começou ruim e assim por diante. A terapia breve, ela é mais focada no aqui e agora. Então, por exemplo, as terapias de ordem cerebrais, que é que eu trabalho, que a Jorge trabalha, e são as psicologias mais, as psicologias não são as abordagens que estudam o cérebro, né? Quando a gente estuda cérebro, a gente estuda o corpo. Elas são focadas no aqui e agora. Então, da onde eu tô e para onde eu vou, e a gente vai identificar onde está a origem ou os aspectos que contribuem para isso, que fazem com que o corpo desorganize e a gente vai reprocessar. A gente sempre, quando identifica um paciente, a gente vai pensar, esse paciente precisa de uma regulação emocional, ou seja, ele precisa aprender a se controlar, identificar quando ele está começando a ficar ansioso, porque às vezes a ansiedade é o que gera muito mais, ela pode ir direto no comportamento, né? Todo mundo aqui falou, é um paciente que ele já é ansioso de base, aí ele vem, recebe esse falso diagnóstico, que é e não é. A crença negativa de que é um fracasso, de que pode dar errado, o cérebro ele é programado para ver situações negativas e se proteger. Então, ele começa a catastrofizar muito. E pelo que eu percebi, ele é um paciente que ele já tem alguns conflitos de informação, né? Ali fala sobre a religião, mas fala que ele foi casado, que ele está casado há 3 anos, que só tem uma única mulher, mas ele tem filhos de outro relacionamento, então está meio conflitante. E a terapia breve vai ajudar nisso. Então, a gente vai focar no aqui e agora, nós vamos ter exercícios comportamentais, elas podem ser de 3, 10, 12 sessões, mas esse, pelo que eu percebo, não é um caso que seria de 12 sessões, seria mais, eu daria uns 6, 7 meses de tratamento, tá? Porque a gente teria que regular esse paciente, fazer uma psicoeducação, aprender a identificar quando ele está ficando ansioso, como ele pode se regular com respiração e reprocessar memórias traumáticas. Excelente, excelente. Maravilha. Bom, Juliano, queria voltar para aquele assunto que você iniciou, testosterona, né? Ele trouxe esse exame aqui de 270, o Vinícius comentou que ele referia, que foi um exame coletado pela manhã, e ele absolutamente gabaritou todos os sintomas, né, de deficiência de testosterona que nós perguntamos para ele. E aí, podemos tratar todos os sintomas positivos, todo o perfil de um homem que tem deficiência de testosterona? Podemos tratar? Quais são as considerações, Juliano, por favor? Bom, Bruno, eu acho prudente sempre ter uma segunda dosagem, né? A gente sabe da variação intraindividual da testosterona, né? Você colhe do mesmo paciente mais de uma vez, você tem uma variação aí de 30% a 40%. Eu acho importante ter uma segunda dosagem confirmatória. Mas, enfim, o paciente ele tem critérios bem característicos, né? Tem uma dosagem já de um nível limítrofe ou reduzido. O ponto de corte que eu tenho o hábito de usar é de 300 nanogramas por decilitro. A gente sabe que há uma certa divergência com relação aos níveis aceitos para esse diagnóstico, né? Há aquela zona cinzenta entre 230, 240 até 350. Habitualmente, abaixo de 300 para mim eu já considero baixo, mas obviamente isso tem que estar sempre linkado à sintomatologia, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico ele é clínico e laboratorial e muitas vezes depende também da biodisponibilidade da testosterona, né? A gente sabe que tem vários fatores que podem interferir nessa biodisponibilidade da testosterona ou até mesmo uma variação de sensibilidade do receptor de andrógeno, né? Enfim. Mas eu solicitaria um novo exame confirmatório.
Então, isso não é meramente um rigor acadêmico de revisores chatos, é algo que, de fato, lá na clínica, você leva isso em consideração. Sim, Bruno, a gente não há uma definição exata de qual intervalo de tempo em que essas dosagens devem ser feitas, né? Então, o que acontece? A gente sabe que tem dificuldade, às vezes o paciente vem, está com um quadro bem característico, já volta com o exame, como é que eu faço? Vai pedir um outro exame até ele marcar um retorno, voltar? Então, provavelmente, para um caso desse, ele já sairia com 2 pedidos de testosterona, né? Eu já pediria, ó, você faz um, aí você vai fazer um outro, já vou te dar um outro pedido para você fazer daqui a uns 10 dias, você me retorna já com tudo isso. Entendeu? Quando chega, já chega com 2 exames. Já chega e aí, com 2 exames. Aquela variabilidade do teste, né? Que a gente sabe que o Immunoassay, que é o teste que temos aqui, é um teste que pode variar até 20% só pelo teste, né? Então, pelo menos esse teste, essa variabilidade você já exclui com esses 2 exames próximos um do outro. É isso? Sim, o ideal até seria que a gente tivesse um intervalo maior, né? Mas, enfim, por questão de dificuldade do paciente de retorno e fazer os exames, habitualmente eu faço dessa forma. Excelente, excelente. Cristóvão, resumindo tudo, levando em consideração tudo que foi colocado aqui, qual seria a conduta do caso neste momento? Bom, estão me ouvindo? Sim. Bom, boa noite a todos. Primeiro, uma satisfação estar participando. Primeiro ponto, são vários pontos aqui que a gente tem que levantar. Primeiro ponto que o Juliano acabou de comentar, então a gente tem um paciente com hipogonadismo clínico, tem todos os sintomas de hipogonadismo e com uma testosterona de 270. Então é extremamente importante a gente repetir um perfil hormonal completo para esse paciente, que a gente garanta que seja coletado de forma adequada pela manhã, como a gente sabe. Então, testosterona total, livre, LH, FSH, prolactina, estradiol. Pediria um TSH T4 livre, uma hemoglobina glicada, uma glicemia de jejum. Eu acho muito importante a gente repetir o Doppler peniano com o uso de trimix, tá certo? Porque esse paciente, na história, a gente vê que ele tem uma perda de sustentação, né? Ele não tem só dificuldade de iniciar a ereção, como tem perda de sustentação. Esse achado do exame, no exame clínico, ele é muito sugestivo de um distúrbio adrenérgico, né? Que é contrário ao que a gente encontra no Doppler, que sugere uma insuficiência do mecanismo venoclusivo. Então, acho importante a gente repetir esse Doppler com trimix, também por conta desse motivo. Perfeito. Eu orientaria o uso dos inibidores da 5-fosfodiesterase, tentaria associar o tadalafila diário de 5 mg com o sildenafil de 50 mg, orientando o uso adequado dessa medicação. Então, 2 horas de jejum ou com uma alimentação não muito gordurosa antes e ingerindo a medicação 1 hora antes do estímulo sexual, né? Orientaria a mudança de estilo de vida para esse paciente, que é um paciente hipertenso, diabético, obeso, ex-tabagista, é um paciente vasculopata, então a gente tem que orientar a mudança de estilo de vida. Perfeito. Além disso, encaminharia para a psicologia, como a gente comentou, e se ele tiver um cardiologista ou não, encaminharia para um cardiologista para a gente rever algumas medicações. Ele usa principalmente a hidroclorotiazida e beta-bloqueadores, são drogas que eles influenciam na potência, né? Então, na possibilidade da gente substituir essas drogas por outras, eu acho que também ajudaria na melhora do sucesso do tratamento para a disfunção erétil dele. Excelente, meu caro. Dessa maneira você abrange, né, todas as questões orgânicas, as dúvidas diagnósticas que tivemos por um Doppler e por uma medida isolada de testosterona. Muito bom, Cristóvão. Vinícius, dê sequência, por favor. Ô, Bruno, só rapidinho, desculpa interromper. O professor conseguiu entrar. Eu só não sei se ele vai conseguir vídeo, mas ele já está aqui na sala. Ô, professor, que honra. Já começamos aqui para não atrasar muito. Se o senhor conseguir ativar o vídeo, o microfone, nos avise, por favor, e a gente, claro, vai pedir a sua opinião aqui ao longo da apresentação. Vinícius, retome aqui para nós, por favor. Você está no mudo, Vinícius. Voltei. Boa. Então, o paciente ele retorna com 6 semanas,
Ele fez o teste regrado, com resposta insuficiente, ereção de novo mantida em 5, no máximo 6 em 10. Penetrou em 50% das vezes, mas teve perda de sustentação durante a relação em todas elas. Não passou no psicólogo porque achava que não é problema na cabeça e continua insatisfeito. Ele trouxe novos exames que a gente pediu, HB, hemoglobina 16, hematócrito de 45, glicemia 125, hemoglobina glicada 7,8, testosterona total, novamente, 280, livre 150, ambas coletadas pela manhã, FSH de 6, LH de 3, prolactina 7,6, estradiol 37, relação testosterona estradiol 75, TSH 0,8, T4 livre 1,47. Excelente. Felipe, você que fez esse Doppler, eu vou pedir para você nos guiar pelo laudo, pelas imagens. Novo Doppler feito. Excelente. Primeiro, já aproveitando que teve umas perguntas no chat, que eu vou falar como que eu faço o Doppler peniano. Primeiro, eu uso o Trimix em todos os pacientes. Eu uso na concentração de 30, 10, 1, 30 de papa, 10 de alprostadil e 1 de fentolamina. Eu sempre aplico o estímulo audiovisual. Eu convido depois da primeira injeção, deixo um DVD portátil com filme erótico. Convido o paciente a se masturbar, se assim ele se sentir confortável, para a gente tentar simular o máximo possível uma situação do cotidiano do paciente, que é o que a gente busca durante o exame de Doppler peniano. Outra coisa que eu faço, qual que é a dose que eu começo, né? Se eu vejo que o paciente, pela história clínica, pelo exame físico, porque a gente também tem que tirar a história clínica e fazer o exame físico, que tem um componente adrenérgico muito importante, eu começo com 5 unidades de Trimix. E vou fazendo alíquotas de mais 5 ou mais 10, dependendo da resposta que o paciente teve. Então, aqui a gente pode ver na artéria cavernosa esquerda, a gente teve uma velocidade acima de 30, aí, próxima de 40, com uma diástole já mais baixa e o mesmo aspecto aí na artéria cavernosa direita. Esse é o meu laudo padrão de Doppler peniano. Então, a gente sempre faz avaliação clínica do paciente, avalia a anatomia pelo modo B, pelo modo brilho, né, que é o ultrassom não Doppler. A gente avalia também as artérias cavernosas. Sempre a gente faz a aferição das velocidades no aspecto mais proximal da artéria cavernosa. Se a gente conseguir aquele ramo perfurante que entra na artéria cavernosa, porque a gente precisa saber o quanto está chegando. Se você pega terço médio, terço distal, às vezes você pega um ramo secundário. A gente sabe que a artéria cavernosa tem cerca aí de 7 a 12 variações da anatomia. Então, a gente faz o Trimix. Esse paciente, eu fiz uma primeira dose de 5 unidades, redosei por uma resposta parcial com mais 5 de Trimix, fiz o estímulo manual e audiovisual, e ele teve uma resposta aí satisfatória e um Doppler normal, com velocidades de pico sistólico normal, velocidade diastólica abaixo de 5, que é considerado normal, e uma rigidez máxima durante o exame de 8 em 10 ou de 3 em 4 na EHS. Então, um Doppler considerado normal, provavelmente esse paciente tem um componente adrenérgico associado à sua patologia. Perfeito. Felipe. Felipe. Oi, Plínio. Felipe, está me ouvindo? Oi, Plínio. Por É o professor? É o professor. Não está acostumado. Qual é a formulação do Trimix? Eu uso 30-10-1, que é o mais utilizado, na verdade, internacionalmente, né? Até em termos de pesquisa científica. É 30 de papaverina, 10 de alprostadil e 1 de fentolamina. Existem dosagens mais altas, inclusive quadrimix, formulações com atropina, formulações com mais alprostadil. Eu gosto desse 30-10-1 porque ele tem mais papaverina. A papaverina dá uma resposta muito boa. O alprostadil ele não é uma dose muito alta porque a prostaglandina dá dor. E às vezes por conta de dor o paciente perde a ereção, não tem uma ereção legal. Então eu gosto dessa formulação com mais papa e menos prostaglandina, professor. Na minha experiência, a papaverina ela tem o pH ácido, muito ácido, e ela que ocasiona mais dor e fibrose. O que você acha?
Em relação à papaverina, a gente tem que tomar cuidado exatamente com o refluxo do trimix na túnica albugínea, e isso pode cursar com fibrose, inclusive Peyronie, em pacientes que fazem uso crônico de injeção. O que a gente deve fazer? A técnica da aplicação da injeção, que é você aplicar, depois você retira a agulha e pressiona aí por pelo menos 1 minuto, 2 minutos, para não ter esse refluxo. Eu tenho percebido, professor, que os pacientes, porque eu usei muito Caverjete, os pacientes têm muita dor com a prostaglandina, e eu tenho percebido mais dor com a prostaglandina do que com a papaverina. Excelente. Segue aí. Segue, Bruno. Vamos lá. Bom, perfeito. Muito obrigado pela explanação, Felipe. Eu queria agora, na verdade, uma dica dos psicólogos, né? Isso, infelizmente, é algo que nós vemos muito, esse relato de você me encaminhou, você explicou a importância, mas acabei não indo na psicóloga, porque eu tenho certeza que meu problema não é da cabeça, meu problema é físico. Que orientações, que dicas que vocês têm para nos ajudar, urologistas, a conseguir, né, efetivamente, não apenas encaminhar, né, mas conseguir que efetivamente eles passem e comecem o segmento com vocês? Tem alguma dica, por favor, Georgia, depois a Thaís? Olha, Bruno, o que eu penso é o que eu acabei falando anteriormente. Desculpa, eu acho que uma das importâncias é o reconhecimento e o conhecimento dos benefícios que a psicoterapia traz, e às vezes os pacientes não sabem, né, que tipo de benefício um tipo de procedimento desse como a psicoterapia poderia colaborar. Então, assim, eu acho que enfim, mais vocês quando estão caminhando, saber que esse tipo de procedimento, de fato, ele lidar com as frustrações prejudicadas pela disfunção erétil, que também reduz a chance de recorrência desse sintoma, que controla, inevitavelmente, né, a evolução do transtorno, que é algo realmente, né, doloroso para o paciente, reduz a intensidade, sim, dos eventos frustrantes e, no final das contas, acaba construindo, né, uma vida mais saudável, leve e alegre, como eu falei anteriormente. Eu acho que as informações são algo muito importante para o paciente, né, porque desconhece, né, a psicoterapia às vezes, e agora, como a Thaís estava dizendo dos procedimentos, existem procedimentos, né, atualizados, onde a gente trabalha mais a circunstância focal, a situação problema. E isso também há informações que às vezes os pacientes não têm, porque acha que pode fazer um tratamento a longo prazo, onde vai trazer a questão da infância, e realmente o paciente vem com uma demanda, com uma angústia, né, que está estruturada na questão da queixa, que sem dúvida nenhuma, as informações de como pode ser conduzida através da psicoterapia, ela é uma maneira de sensibilizar esse paciente. Excelente, excelente. Thaís, quer complementar? Tem alguma palavra? Assim, acho que a Georgia ela explicou muito bem, né? Eu acho que não basta apenas encaminhar, a gente tem que explicar o potencial benefício de acompanhar, né? Exato. Senão vira só mais um médico para passar, mais um custo para se ter. Acho que talvez perder um tempinho para explicar isso vai ajudar bastante depois o desfecho do paciente. Mas quer complementar de alguma forma, Thaís? Sim, realmente, só ratificando, né, o grande diferencial é o olhar do médico. Vocês são a nossa porta de entrada, porque eles ouvem muito você, eles esperam que vocês tenham essa pílula mágica para resolver o problema. Mas um grande conselho, assim, que eu sempre falo é vocês desmistificando essa ideia de que psicólogo é só para louco e psicólogo é para quem é fraco da cabeça, porque essa é a ideia. Pô, não consigo nem controlar minha ereção e ainda sou fraco da cabeça. Ó, dá uma olhada, eu sou um fracasso mesmo. Então, quando vocês quebram esse olhar e trazem o benefício que isso pode trazer para a relação, porque a terapia, eu não gosto muito de usar essa palavra terapia, porque para eles é muito, nossa, eu tô tão mal que eu tô tendo que ir na psicóloga, sabe? Esse outro profissional, ele tem uma visão diferente de como pode beneficiar o casal. Então, trazer a mulher junto é muito importante, principalmente nesse caso, que aí a mulher está entrando na menopausa. Então, para ajudar a identificar qual é o momento certo para penetrar, qual é o momento certo para você estar num compasso, né? O doutor Juliano falou uma coisa uma metáfora que ele usa, que é da tomada. Eu sempre falo que é igual tomar sorvete.
Você tem que curtir o que você está fazendo. Enquanto ele não estiver curtindo e a esposa ou a mulher ou o companheiro, seja quem for, não está curtindo o que está rolando, está tendo ansiedade, está tendo pensamento, e aí quebra. Então, vocês trazendo esse olhar, né? O quanto eles têm que se permitir ser vulneráveis, e isso não é ser menos homem, não é ser menos macho, não é ser fraco da cabeça, é a porta que vai fazer com que ele reflita sobre isso. Afinal, ele está tentando todos os métodos, não está funcionando. Se você quer um resultado diferente, tente coisa diferente. Se não, sentar e ficar mesmo sem muita mudança. Então, acho que seria mais isso, mais esse enfrentamento. Excelente. Essas são as pequenas dicas que são muito valiosas para nós, claro. Professor, vou aproveitar a sua presença. Repetir os exames aqui, mas é um paciente com a cintura abdominal, a circunferência abdominal elevada, né? Caímos, de certa forma, naquela velha discussão. Testosterona limítrofe, repõe para perder peso, pede para perder peso para ver se aumenta a testosterona, segura um pouco a reposição. O que o senhor acha, professor? O senhor primeiro faz um teste aí de mudança de estilo de vida, dá uma chance dele perder peso antes de começar a reposição hormonal? Ou, nesse caso, sintomas muito floridos, né? Repetida testosterona abaixo de 302 vezes, o senhor já começaria a reposição? Professor Cury? Ele caiu, Bruno. O professor caiu a conexão. Oh, que pena. Bom, quem quer responder? Rubens? Oi, Bruno. Boa noite. Vamos lá. Acho que uma ótima pergunta. A gente não tem muita dúvida na literatura que melhorando o estilo de vida, combatendo a obesidade, os próprios níveis de testosterona, e você tenta levar esse paciente mais próximo do eugonadismo. Então, vendo somente essa parte, com certeza a gente não tem dúvida que ele se beneficiaria. Ótimo. Agora, as pessoas um pouquinho mais assertivas, mais agressivas, vou usar esse termo mesmo, na reposição hormonal, costumam muito usar essa explicação, né? Então, se ele verdadeiramente estiver hipogonádico, ele deve se sentir mais cansado, é mais difícil, inclusive, de implementar as mudanças de estilo de vida que são tão necessárias para que ele perca o peso, desfaça aí essa cadeia de eventos que levou à deficiência de testosterona, né? Você acaba repondo e pedindo a mudança de estilo de vida, ou você deixa no consultório, se esse paciente fosse seu, pediria só um laboratório em 3 meses, em 6 meses, e insistiria na prática de atividade física, perda de peso, para ver se você consegue normalizar isso? Eu acho que não tem uma fórmula de bolo. Acho que a gente pode fazer um teste com uns 3 meses de tentar mudar o estilo de vida, mas é claro que a gente já sabe também que a reposição, independente da via, ela melhora a qualidade de vida geral, melhora a qualidade sexual também. Além disso, vai melhorar a diabetes, vai aumentar a massa muscular, isso pode ser um estímulo para esse paciente. Ótimo. Então, levando ao estado de eugonadismo, você pode até estimular ele a melhorar o estilo de vida. Ótimo, excelente. E se você decidir por repor para esse paciente, que maneira você utilizaria? Como que você iniciaria a reposição hormonal para ele? Legal. Primeiro, acho que o paciente gosta de escutar bastante número, né? Saber para onde ele vai, adequar a expectativa. Então, a gente sabe que pelo menos 1/3 dos pacientes que não respondem em algum momento da vida, eles podem ter uma causa reversível. Uma delas seria o hipogonadismo. E ao redor de 50% a 60% desses pacientes podem responder. Você está falando da resposta ao inibidor, é isso? Aqueles que não respondem em algum momento. Eles deixaram de responder. De modo geral, 1/3 desses pacientes que tomam o inibidor vão deixar de responder. Ou seja, para ele, desculpa te interromper, só para a gente entender, que você começou a falar da resposta dos inibidores. Para esse paciente que não responde, você diria isso para ele, inclusive, que a reposição tem um potencial benefício, é isso? Com certeza. Tá, entendi. Exatamente. E quando você repõe, mais ou menos 2/3 podem responder ao inibidor. Então, acho que é um número legal para a gente conversar durante a consulta. Maravilha, até para estimular, né? E como que você faria a reposição para ele? Você
tem preferência por algum método, testosterona injetável, testosterona gel, algum outro substituto? Boa. Muitos autores falam que, normalmente, por gel, você consegue ter uma facilidade maior para titular a testosterona, mas isso é muito variável na literatura. Acho que o interessante nesse paciente é quando a gente consegue estimular o eixo. Via hipotalâmica, a gente pode usar o clomifeno. Legal, interessante. O que é o inibidor? É um modulador seletivo de receptor de estrógeno, mas ele vai agir no nível hipotalâmico e vai estimular o eixo. Então, você vai aumentar a testosterona, mas tem o viés que pode aumentar o estradiol. Tá. E o que os autores falam disso? Você utiliza o clomifeno em quem não tem desejo reprodutivo. Ele é muito discutido para quem tem desejo reprodutivo, mas você acha que às vezes é benéfico, mesmo sem, talvez pelo conforto, não sei qual que é a ideia. Sim, acho que se a gente tem essa chance, vale a pena. E concordo, realmente os estudos são em homens inférteis, subfertilidade, mas tem uma linha que a gente está estudando para reposição hormonal nesse tipo de paciente hipogonádico. Excelente. O que a gente tem que lembrar também é que mais ou menos 1/4 vai precisar do anastrozol, se usa o clomifeno em algum momento, por conta da elevação do estradiol. Perfeito. Então, a relação testosterona e estradiol baixa é ruim, então a gente sempre tem que controlar isso. E lembrar que o importante é ter o equilíbrio. Mantendo o equilíbrio, usando o clomifeno, anastrozol, a gente vai manter, tem um estudo muito interessante que saiu, que a gente mantém o nível basal de testosterona biodisponível. Excelente, muito bom. Acho que essa é uma alternativa de fato, não é a alternativa mais óbvia, né, para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas usa as outras testosteronas, mas de fato ele é candidato, ele tem um LH baixo, né? É bem possível que você consiga. Ele tem, apesar da idade, né, 55 anos, ele tem um testículo normal, se não me engano, pelos slides anteriores. Então, talvez ele tenha boas chances de responder mesmo e acaba sendo uma terapia confortável. Que dose, Rubens, você começa? Então, normalmente do clomifeno, 25 miligramas em dias intercalados. Chega algum momento que a gente vai ter um controle mais próximo, a cada 3 meses, e é como eu falei, vendo o estradiol aumentando muito, que também tem impacto na libido e tudo mais, a gente pode iniciar com anastrozol, também 1 miligrama em dia intercalado. E isso você vai titulando, acho que... Tá, entendi. Vai acompanhando o processo laboratorial. Exato. Excelente. Maravilha, Rubens. Muito obrigado. Bom, pessoal, estamos próximos aí das 9 horas. Perdão? O professor voltou aqui, ó. Só colocar ele como... abrir o áudio dele. Opa consegue, Rubens? Já vou colocar aqui. Prontinho. O professor chegou para o grande momento da noite aqui, professor. Às 9 horas da noite, vamos começar o grande desafio, né? Então, a brincadeira é a seguinte. Nós entendemos que é um quadro complexo, um caso complexo, né? Uma disfunção erétil mista, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E vamos supor que esse paciente iniciou uma terapia de reposição hormonal, teve os níveis normalizados e se manteve insatisfeito, não respondendo à terapia com inibidores da 5-fosfodiesterase. E o desafio aqui é exatamente qual é o próximo passo, né? Para isso teremos 3 competidores, Perdão, aqui, evento ao vivo, né, Danis? Teremos 3 competidores. O Cristóvão vai representar a terapia de ondas de choque de baixa intensidade como próximo passo. O Juliano Aita vai defender o uso de injeções intracavernosas como próximo passo para esse paciente. E o Rogério Saião vai defender o uso do implante peniano. Só lembrando para todos, para ninguém estranhar, né? Então, essas foram caminhos escolhidos de antemão, né? Não necessariamente quem está defendendo cada caminho tomaria essa medida se esse paciente estivesse no próprio consultório. Mas o exercício é exatamente esse, é fazer um esforço em defender uma bandeira. Agora é isso que nós queremos de vocês, competidores, ok? Cristóvão, vamos lá, você primeiro, por favor. Compartilhe o seu slide. Juliano já foi se aquecer, inclusive. Estão vendo meu slide aqui? Sim. Ótimo, então.
Então, boa noite novamente. Então, fui incumbido de defender a terapia com ondas de choque, né, nesse caso de disfunção erétil apresentado. Então, só retomando o caso, tá? Então, a gente tem um paciente de 55 anos, que é um paciente tabagista, um paciente obeso, um paciente diabético e hipertenso. Então, um paciente vasculopata. Esse paciente, ele respondia bem aos inibidores de 5-fosfodiesterase e parou de responder a essas medicações. Então, esse é o caso ideal que a gente tem para fazer terapia de ondas de choque de baixa intensidade. Tá? É importante, nessa terapia, a gente adequar o tratamento. Então, são 6 sessões que a gente faz. Essas sessões, elas podem variar num período de 3 a 6 semanas, então 1 ou 2 por semana. E a gente associa o uso de inibidores de 5-fosfodiesterase às ondas de choque, porque a gente sabe que aumenta a eficácia, o sucesso dessa terapia. Vantagem é que é um tratamento menos invasivo do que os outros possíveis, então que a injeção intracavernosa ou que a prótese peniana. Os trabalhos, eu vou mostrar alguns trabalhos, eles mostram um sucesso maior em pacientes vasculopatas, como o paciente que é o do nosso caso, para disfunção erétil leve e moderada, que também é o paciente do nosso caso. Agora, um fator importante que a gente até estava comentando antes de começar a live aqui, é que a gente precisa adequar a expectativa do paciente ao tratamento, já que a gente sabe que a eficácia desse tratamento não é tão alta como a da injeção e da prótese, mas é um tratamento menos invasivo. E se tem um paciente para a gente fazer esse tratamento, é exatamente esse paciente do caso. Então, eu trouxe alguns trabalhos aqui. O primeiro trabalho que eu trouxe é um trabalho que foi publicado no Journal of Sexual Medicine em 2012. É um estudo prospectivo de braço único, com 33 homens, todos eles acima de 40 anos, todos esses homens não respondedores a inibidores da 5-fosfodiesterase. Então, foi feito, nesse estudo de braço único, 2 ciclos com 6 sessões de onda de choque. Então, eram 2 sessões por semana, durante 3 semanas, 6 sessões, e um intervalo de 3 semanas entre o primeiro e o segundo ciclo. Então, aqui está o nosso fluxograma. Foi feito um IEF de base, né? Um ciclo com 6 sessões, 3 semanas de descanso, outro ciclo de 6 sessões. Aí, um mês depois do término do segundo ciclo, foi feito um novo IEF, né? Nesse FU1, medido o novo IEF, e aí iniciado o uso de inibidores da 5-fosfodiesterase por um mês e realizado um novo IEF. O que evidenciou? Então, 29 homens dos 33 completaram o estudo, o IEF basal de 8,8, o IEF um mês após o término do ciclo de ondas de choque de 12,3 e o IEF 2 meses depois do término do ciclo e com um mês de inibidor da 5-fosfodiesterase, 18,8. Então, a gente teve uma melhora importante do IEF nesses pacientes que eram não respondedores a inibidor da 5-fosfodiesterase. O segundo estudo que eu trouxe aqui é uma revisão sistemática com uma meta-análise. Ele foi publicado no Journal of Sexual Medicine em 2016. Como eu disse, ele é uma revisão sistemática com uma meta-análise. Ele só incluiu ensaios clínicos randomizados e essa randomização era entre ondas de choque e o placebo. O placebo era uma máquina igual a da ondas de choque, só não fazia as ondas de choque. Então, era um placebo de verdade mesmo. Tá? Foram 7 ensaios clínicos randomizados, totalizando 602 pacientes. Uma idade média dos pacientes de 60 anos,7 e um IF basal de 9,2. O segmento não foi tão longo, mas foi um segmento de 19,8 semanas. Foram incluídos apenas pacientes com DE vasculogênica, né? Então pacientes vasculopatas. Tá? E o que a gente percebe é uma diferença, essa medida de diferença de EF é entre o IEF depois do tratamento e o IEF basal. Então, a gente tem uma melhora de 6,4 nos pacientes randomizados para o braço de ondas de choque e uma melhora de 1,65 no IEF nos pacientes randomizados para o placebo.
Importante que nesse estudo aqui, o que eles avaliaram que foi importante é a diferença entre as ondas de choque e o IF basal, tá? Porque na próxima revisão sistemática com meta-análise que vou apresentar, ele avalia as diferenças nas melhoras de IF. Então, ele pega a melhora de IF dos pacientes que fizeram ondas de choque e a melhora de IF dos pacientes que fizeram uso do placebo, e essa diferença que ele avalia. Então, uma revisão sistemática com uma meta-análise, são 9 ensaios clínicos com 637 pacientes, estudos de 2005 a 2017. Esse artigo foi publicado no Neurology em 2017, e a randomização também entre ondas de choque e placebo. Só que nesse estudo ele avalia a diferença entre os IFs, não entre o basal, entre as duas melhoras, a diferença entre as duas melhoras. E a gente vê aqui no gráfico da meta-análise, no forest plot, a gente nota que a gente tem um favorecimento dos pacientes do braço, que uma melhora importante no EF do braço que fez ondas de choque. O interessante desse estudo é que quando a gente estratifica os pacientes, a gente vê que os pacientes que usaram mais baixa energia e tiveram um tratamento com elevado número de pulsos e um tratamento mais curto, isso aumentou a eficácia no grupo com ondas de choque. Esse é o primeiro ponto da estratificação. O segundo ponto da estratificação é quando ele estratifica pacientes ele tem estudos que, nessa meta-análise de revisão sistemática, ele tem estudos que usaram inibidores e que não usaram inibidores. Certo? Então, quando ele pega esses estudos que usaram inibidores e coloca inibidores mais ondas de choque versus placebo mais inibidores, a gente tem uma melhora, uma diferença ainda maior. Então, o uso de inibidores junto com as ondas de choque de baixa intensidade, ele potencializa o tratamento. Então, favorecendo esse tratamento. E o último estudo que eu coloquei é um estudo que foi publicado no European em 2017. É uma revisão sistemática com meta-análise, são 14 estudos, 833 pacientes. Ele tem um N maior de estudos, só que a gente tem 7 ensaios clínicos e 7 estudos de coorte, né? E ele avalia a diferença entre os IEFs, novamente. E nesse estudo, o que tem de novo, de interessante, é que a gente percebe que as ondas de choque é um tratamento mais eficaz para pacientes que têm uma disfunção erétil leve ou moderada, e não disfunção erétil severa. Então, com esses estudos que eu mostrei, então, o nosso paciente ele se encaixa exatamente nisso. É um paciente que para de ser respondedor a inibidores da 5-fosfodiesterase, é um paciente vasculopata e é um paciente que, com a associação do uso de inibidores para uma disfunção erétil leve ou moderada, esse é o paciente que a gente ofereceria o tratamento de ondas de choque, claro, sempre explicando a eficácia e tudo mais que eu comentei no começo. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Obrigado. Excelente. Maravilha. Juliano, você tem 5 minutos para derrubar os pontos feitos pelo Cristóvão. Pode compartilhar a sua tela, defender, porque o melhor próximo passo para esse paciente é a terapia de injeções intracavernosas e não as ondas de choque. Tá, agora não está aparecendo para mim aqui o compartilhar a tela. Agora sim. Ótimo. Maravilha. Bom, antes de qualquer coisa, eu não tenho qualquer conflito de interesse para essa apresentação, eu utilizo as 3 modalidades na minha prática. Bom, esse é um candidato ideal à terapia intracavernosa, uma vez que já foi definida a falha ao inibidor da fosfodiesterase 5. Como nós comentamos aí na discussão do caso, a gente não tem uma definição consensual, mas acho que já foi bem documentado aí que esse paciente falhou com o inibidor da fosfodiesterase 5. A terapia intracavernosa também está indicada naquelas situações em que os inibidores da fosfodiesterase 5 estão contraindicados ou não são tolerados pelo paciente, ou quando esta for a via de preferência do paciente. Apesar de ser invasivo, nessa série do Dr. Murrow, o índice de satisfação associado ao uso da terapia intracavernosa foi superior ao uso do sildenafil em homens que obtiveram sucesso com as 2 formas de tratamento. É importante que esse paciente não tenha qualquer doença que curse com aumento da viscosidade sanguínea, que poderia aumentar a chance de priapismo.
E esses efeitos vasodilatadores, né, esse efeito relaxante no corpo cavernoso da papaverina e da prostaglandina E1 já são conhecidos desde a década de 80. E a partir de então, a farmacoterapia intracavernosa se consolidou como uma alternativa eficiente e segura no tratamento da disfunção erétil. E com o advento das drogas orais, ela passou a fazer parte da segunda linha de tratamento. O índice de sucesso associado à terapia intracavernosa é extremamente alto. Ela é efetiva em proporcionar ereções rígidas em cerca de 85% dos homens. Não requer integridade nervosa, portanto, é uma alternativa interessante de tratamento para aqueles homens com disfunção erétil neurogênica. É uma ferramenta importante no diagnóstico das causas vasculares de disfunção erétil e também pode fazer parte de protocolos de reabilitação peniana pós cirurgias pélvicas. Há uma recomendação bastante contundente para a indicação da terapia intracavernosa como uma alternativa de tratamento de primeira linha para a disfunção erétil ou como uma terapia de segunda linha em caso de falha do tratamento oral, de acordo com o guideline da Associação Europeia de Urologia já desse ano, 2020. Mas apesar do alto índice de sucesso, nós sabemos que a taxa de descontinuação da terapia intracavernosa é significativa. Algumas séries falam em números superiores a 50%, e existem várias razões que são apontadas para isso, né? Desde o desejo do tratamento definitivo, a perda do interesse do próprio paciente ou da parceira, a progressão da doença do tecido cavernoso do paciente, de modo que as injeções não mais são suficientes em proporcionar uma ereção satisfatória, o medo de lidar com as agulhas, ou o medo de complicação e a própria perda da espontaneidade da relação sexual. Mas veja só, o tão temido priapismo foi reportado em apenas 0,05% de uma série de 1.412 pacientes do Memorial de Nova York. Ou seja, do universo de 1.412, 7 apresentaram priapismo, dos quais 6 aumentaram inadvertidamente a dose sem a devida recomendação médica. Isso mostra que o adequado treinamento e titulação de dose são essenciais na prevenção de complicações e na própria aderência ao tratamento. Bom, essa supervisão e treinamento médicos eu faço no consultório. Normalmente eu gasto 2, no máximo 3 visitas para fazer isso. É feita a titulação de dose. O objetivo é que o paciente tenha uma ereção satisfatória, nota 8 ou superior, por cerca de 30, 40 minutos. A gente, se necessário, nós já fazemos ultrassom Doppler no próprio consultório, que eu aprendi com o Felipe. Obrigado mais uma vez aí, Felipe. E a gente já traça um plano de ação diante do eventual priapismo. Isso dá muita segurança para o paciente, né? Aquelas situações especiais, paciente com pouca destreza manual, acuidade visual reduzida, obesidade importante, é essencial a presença de um acompanhante que tem que ser treinado nesse momento da consulta, tá? Preferencialmente, eu também uso a associação de prostaglandina, papaverina e fentolamina. Eu acredito nesse sinergismo de ação pró-ereção, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir os efeitos colaterais associados a doses individuais elevadas. Mas a escolha sempre é individualizada, baseada essencialmente na tolerabilidade e na satisfação do paciente. Bom, e por que não escolher ondas de choque nesse caso? Veja só, os estudos realmente sobre a utilização de ondas de choque no tratamento da disfunção erétil são extremamente promissores, né? Parece haver um aumento nos scores de função erétil. É bom que se diga, nem sempre superior a 4 pontos, e, portanto, nem sempre providos de relevância clínica, né? E a maioria dos estudos incluiu uma amostra heterogênea de pacientes respondedores ou não aos inibidores da fosfodiesterase, pacientes com disfunção leve, moderada, severa. Além disso, a gente não tem um segmento de longo prazo. Exatamente por isso, a Associação Americana de Urologia considera o tratamento com ondas de choque como investigacional, devendo somente ser oferecido como parte integrante de protocolos de pesquisa. De acordo com a Associação Europeia de Urologia, também há uma recomendação pouco consistente para a utilização de ondas de choque no tratamento da disfunção erétil. Parecer da Sociedade Brasileira de Urologia também deixa claro a carência de estudos com alto nível de evidência que assegurem a eficiência da utilização de ondas de choque no tratamento da disfunção erétil. E por que não implante peniano? De fato, o índice de satisfação associado ao implante peniano é alto e isso é indiscutível. Entretanto, há uma parcela não desprezível de homens que têm queixas pós-operatórias e não ficam totalmente satisfeitos após o procedimento.
Dentre as queixas pós-operatórias, eu vou destacar aqui aquela aparente impressão de que o pênis ficou encurtado, alterações relacionadas à sensibilidade ou à temperatura do pênis, e, no caso, particularmente no caso dos implantes maleáveis, alguma instabilidade em relação à prótese. Mas o principal fator associado à insatisfação após o implante é a ocorrência de uma complicação cirúrgica maior, infecção, erosão ou falência mecânica no caso dos implantes infláveis, levando à necessidade de revisão, de reabordagem cirúrgica. Nessa série de 7.666 pacientes operados na Califórnia, em que 88,4% receberam implantes infláveis e 11,6% implantes maleáveis, o índice de reoperação em 10 anos foi de 15,7%, com uma concentração maior de casos nos 2 primeiros anos. Portanto, é fundamental dar expectativas realísticas aos pacientes candidatos ao implante peniano. Bom, essas 3 imagens ilustram as situações onde a reabordagem cirúrgica se impõe. Na primeira delas, a gente vê uma erosão iminente do implante. Na segunda, uma infecção associada à prótese. Na terceira, uma deformidade pós-implante maleável do tipo Concorde, pela semelhança com o supersônico. Próximo. Bom, por fim, uma análise de custo-efetividade dos tratamentos que estão sendo discutidos. Vamos lá, então. Terapia intracavernosa e implante peniano são altamente eficazes para o caso em questão. Onda de choque, provavelmente não. Custo. Considerando-se uma aplicação, 2 aplicações semanais ao longo de um ano, esse paciente vai gastar em torno de R$ 1.600 ano. Onda de choque, o pacote parte de R$ 6.000. Implante peniano, esse custo é bastante variável, depende do tipo de implante, maleável, inflável, etc. Mas vamos considerar um mínimo de 10 mil, podendo chegar até 100 mil ou até mais. Complicações associadas à terapia intracavernosa são pouco frequentes e previsíveis. Onda de choque, de fato, não tem complicação. Implante peniano tem um arsenal bem maior de complicações. Reversibilidade. Terapia intracavernosa e onda de choque, reversíveis. Implante peniano, um caminho sem volta. Uma vez com ele, sempre com ele. Portanto, compreendido isso, fica claro que, para o caso em questão, a melhor opção é, sem dúvida, a terapia intracavernosa. Muito obrigado. Sensacional. Quem mandou chamar o Juliano não fui eu, viu, pessoal? Sinto muito. Defendeu o próprio ponto, bateu nos outros 2. Rogerinho, se defenda, meu amigo. É a sua vez agora. Porque agora, Rogerinho. o paciente, na verdade, é a prótese peniana. Pode compartilhar os seus slides, Rogério, ativar o microfone, não se esconda e vamos lá. Tá nos ouvindo, Rogério? Rogério? Foi uma apresentação impactante, de fato. Estou ouvindo aqui. Que beleza. Só um minutinho. Estão me ouvindo agora? Estamos. Boa. Compartilha sua tela. Só um minutinho. Estão vendo a minha tela? Estão vendo a tela ou não? Boa. Excelente. Estamos. Ótimo. Só botar em tela cheia. Tudo certo aí? Todo mundo vendo? Perfeito. Tá bom. Bom, o último sempre se dá mal, né? Boa noite a todos. Meu nome é Rogério. Eu tenho a missão agora de defender o tratamento da disfunção erétil com prótese peniana. Um agradecimento aí ao professor Cury, aos meus colegas do grupo, a todo o pessoal que está a essa hora da noite aí acompanhando. É uma honra, tá bom? Bom, em primeiro lugar, a minha apresentação não tem o intuito de fazer com que os colegas indiquem de cara a prótese peniana. A prótese peniana é um tratamento definitivo, a anatomia do tecido erétil dos corpos cavernosos é totalmente afetada, sendo um passo irreversível. Só que também não dá para a gente postergar o tratamento com prótese peniana a ponto de deixar o paciente muito tempo sintomático e com medo da prótese ou dos seus efeitos. É um tratamento que tem definitivo, tem altos índices de eficiência por parte do paciente e uma longevidade, durabilidade bem interessante que eu vou comentar a seguir. Então, vou comentar alguns pontos que eu acho principais e principalmente nesse caso desse nosso paciente, o paciente obeso, síndrome metabólica, diabético,
pelo visto mal aderente, que vai ter dificuldade com enfim, os outros tipos de tratamento e já falhou no tratamento mais simples, que é o tratamento via oral. Só para quem, não sei, a maioria é clara de urologistas, mas quem não está feito, só mostrar basicamente os tipos de prótese peniana, a prótese maleável, que são 2 cilindros independentes, que o paciente manipula posicionando ou para esconder ou para penetrar. E a prótese inflável, que se divide de 2 e 3 compartimentos, que muda o reservatório. Tá? Esse estudo é um estudo de um grupo turco, um estudo retrospectivo, que foi publicado no Journal of Sexual Medicine em 2019, que ele avaliou os resultados de longo prazo, tanto de satisfação quanto de complicação, em 883 pacientes submetidos à colocação de prótese. Foram colocadas próteses infláveis e as próteses maleáveis, tanto de marcas diferentes, tá? De modo que a prótese era escolhida em conjunto entre o cirurgião e o paciente. Eu vou começar falando dos efeitos piores da prótese, que é a tão temida cirurgia de revisão de prótese, que foram basicamente 3 causas que o Dr. Juliano já falou: insatisfação, ou perfuração do corpo cavernoso, ou mau funcionamento realmente do enxerto. Na prótese maleável, a gente vê que a insatisfação foi o campeão de audiência aí com 7,7%. Todos esses pacientes foram submetidos a um novo procedimento e neles foram colocadas próteses de 3 volumes, de modo que todos ficaram satisfeitos. O mau funcionamento da prótese maleável é mais raro, tá? Normalmente ou por alguma infecção ou basicamente fratura de prótese peniana, mas também teve um índice bastante baixo num grupo considerável de quase 350 pacientes. A prótese de 3 volumes, ela teve uma taxa muito baixa de insatisfação do paciente, tá? Um grande número de pacientes satisfeitos e um mau funcionamento um pouquinho maior, que exigiram uma cirurgia de revisão. Em relação à satisfação do paciente, esse é um dado importante. Nesse questionário foi perguntado, os pacientes que ficaram extremamente satisfeitos, na prótese maleável foram 70%, na prótese de 2 volumes 85% e 91% na prótese de 3 volumes. O que a gente viu na análise estatística é que os pacientes que foram submetidos ao implante de prótese maleável ficaram menos satisfeitos do que os que foram submetidos ao implante de prótese inflável. Mas entre a prótese de 2 ou 3 volumes não teve muita diferença nos índices de satisfação. Mesmo quando a gente considerou os pacientes que ficaram de algum jeito satisfeitos, esses índices sobem muito. O paciente com a prótese maleável chegou a 90% de satisfação e o de 2 volumes e 3 volumes de 3 volumes chegou a quase 99% de satisfação por parte do paciente. É importante a gente considerar que com a longevidade dos pacientes, esses índices de satisfação se mantêm a longo prazo. Ao contrário das ondas de choque, que às vezes tem um custo elevado, um efeito não tão bem estabelecido ainda, e da injeção intracavernosa que o paciente vai ter que ficar aplicando em todas as relações sexuais, a satisfação da prótese peniana do implante se mantém ao longo do tempo. Nesse trabalho, a gente viu que foi um grupo de pacientes entre 71 a 86 anos avaliado, e 91% desses pacientes tiveram um índice elevado de satisfação com uma nota média de 4,3 numa escala de 1 a 5. Tá? Nesse outro trabalho, ele fala que os homens com mais de 75 anos a taxa de satisfação se manteve estável em relação aos homens mais novos, ou seja, é um efeito duradouro. É um procedimento único que pode ter um índice de satisfação de muito longo prazo. E a facilidade do dispositivo por parte dos homens idosos também não foi um problema. Esse estudo, que avaliou a facilidade do uso do pump, que é um argumento que se podia ter contra homens mais velhos usando a prótese inflável, também não confirmou isso. Homens com mais de 75 anos, 93% deles consideraram fácil ou muito fácil o manejo da prótese peniana. Em relação a reabordagens cirúrgicas, realmente é uma situação que pode acontecer, mas nem por isso a taxa de satisfação tem uma queda muito acentuada. Nesse trabalho aqui, embora os pacientes tenham um índice de satisfação um pouquinho menor, com menos de 60%, a gente vê que os homens que realizariam novamente a cirurgia são mais de 70% e os homens que recomendariam a cirurgia
são mais de 90%, mesmo eles tendo a necessidade deles terem sido operados mais de uma vez. Nesse outro trabalho também, que a gente vê o grau de satisfação, mesmo diante de uma reabordagem cirúrgica, a gente vê que os pacientes que tiveram o primeiro implante de prótese tiveram mais ou menos o mesmo valor de satisfação dos pacientes que tiveram mais de uma cirurgia. De modo que a cirurgia, ter que refazer a cirurgia realmente não é agradável, mas os benefícios superam os malefícios de um novo procedimento cirúrgico. Outra vantagem é a durabilidade da prótese peniana. Aqui eu estou considerando a prótese de 3 volumes, que os trabalhos são mais robustos da prótese de 3 volumes. A prótese maleável, que é a nossa realidade, principalmente no SUS e no país, a grande maioria dos casos tem uma durabilidade maior, tá? São mais difíceis os casos de fratura, ou erosão, extrusão, enfim. A gente acompanha por essa curva de Kaplan-Meier, é um trabalho retrospectivo do grupo do Dr. Mantorsi, de Milão, que a gente viu a probabilidade de funcionamento da prótese peniana cai ao longo do tempo, mas ainda assim ela, ao longo de 5 anos, a taxa de funcionamento é de 96%, num segmento extremamente longo de 20 anos, metade dos pacientes, mais da metade dos pacientes, mantém a prótese funcionando, mesmo que tenha sido necessário mais de um procedimento. Tá? Esse outro gráfico também, ele estima a possibilidade do paciente usar a prótese peniana ao longo do tempo. Essa curva também vai decaindo ao longo do tempo, mas o paciente ele consegue estar disposto, animado e, enfim, ter o que precisa para ele conseguir usar a prótese peniana. Em 5 anos, 95% dos pacientes tinham a possibilidade de usar a prótese, em 20 anos, ainda 62% desses pacientes também conseguiriam. Esse outro trabalho de 2015, que saiu no Korean Journal, também atesta a durabilidade de longo prazo da prótese peniana, no caso a inflável também, sem taxas de disfunção mecânica em 93% dos casos em 5 anos e com 15 anos, 65% dos pacientes ainda continuam utilizando sem problema. Nesse trabalho especificamente, o tempo médio da falha da prótese foi 98 meses após a cirurgia. Tá, e agora, para falar só basicamente uma coisa bem rápida sobre as temidas complicações, o hematoma, que é uma complicação intraoperatória que pode acontecer, tem uma incidência de 0,2 a 3,6%, com uso de curativos, compressivos e a técnica cirúrgica adequada, esses valores tendem a ser menores. O crossover pode acontecer, claro que em mãos mais experientes isso acontece menos, e que ocorre durante a dilatação, e dependendo do local da lesão, o manejo se dá de uma determinada maneira. Lesão de uretra também é uma outra intercorrência que pode acontecer. Nas séries mais otimistas ocorre em 0,1% dos casos e também depende bastante da habilidade do cirurgião e a experiência. E as complicações pós-operatórias, infecção, tem um risco de 1 a 4%. Claro que no manejo do paciente diabético é fundamental estar com a hemoglobina glicada, um paciente compensado do ponto de vista clínico para diminuir, além das técnicas cirúrgicas, no touch e uma série de outras manobras que podem ser feitas para diminuir as taxas de infecção. As taxas de erosão variaram na literatura entre 1 a 6% também, e a necrose de glande também foi uma complicação bastante rara, independente da via que se escolheu para o implante da prótese, ou peniscrotal, ou infrapúbica, enfim. De modo que esse nosso paciente... Por favor. Oi? Perfeito. Só fechando. Tá, é isso aí. Então, de modo que... Na hora. Maravilha. Perfeito. Excelente, meu caro. Expôs os seus pontos. Agora eu queria pedir, por favor, para o nosso host, o Dr. Rubens Pedrenha, colocar um pool, né, para que vocês que participaram e acompanharam escolham qual que é o próximo passo. Trocar inibidores se nenhum dos competidores foi capaz de convencê-lo, e as outras são algumas das opções defendidas aí. Todos para votar, podemos deixar aí uns 30 segundos. Isso, vou deixar um tempinho, já encerra e coloca a estatística. Vou colocar aqui um...
Boa. Um fundo musical aqui, para o pessoal votar. Excelente. Todos votaram? Podemos interromper? Rubens, interrompe, vê se já deu aí 30 segundos. Podemos sim, só um minuto. Prontinho. Injeção Realmente o campeão intracavernosa aí. com 90% das pessoas. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Então, veredito por todos, o troféu vai para o Juliano. Pode colocar no seu currículo aí o primeiro Vou colocar. Primeiro webinar. Bom, meus amigos, por fim, pelo avançar da hora, eu acho que vamos pular as perguntas. Nós podemos responder offline depois com o maior prazer. O Fábio estava preparado para isso, mas já nos adiantamos, aí já são 9h30, vamos liberar o pessoal. Só agradecer mais uma vez a Fluca. Nós temos o privilégio de contar com o apoio deles também, às vezes até fornecendo, sob a forma de doações, medicações intracavernosas lá para o nosso ambulatório. Acho que é um dos poucos ambulatórios SUS que pode oferecer injeção intracavernosa, entre trancos e barrancos, com momentos de mais disponibilidade e de menos. Agora, é claro, estamos todos com as portas fechadas, mas em breve isso se restabelece. Obrigado, Fluca, mais uma vez. É isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até tão tarde. Obrigado, Juliano, mais uma vez pela presença. Obrigado. Obrigado, meu cara. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, até mais. Vou encerrar para todo mundo. Boa noite.